Por que é necessário haver uma sacudidura no povo de Deus? É necessário. Mas por quê? O que é a sacudidura? No estudo de hoje, nós vamos entender claramente, por meio de vários textos, várias reflexões, por que há uma necessidade de que o povo de Deus seja sacudido. E nós vamos entender também por que o povo de Deus, uma parte dele, permanecerá dentro do crivo, como a imagem aí demonstra, mas uma outra parte, infelizmente, não permanecerá. A sacudidura, ela é uma figura de linguagem tomada da lavoura, da vida no campo. E ela representa a mudança de um estado de impureza para um estado de pureza, certo? Muito bem, não podemos perder isso de vista. E sacudidura significa simplesmente peneirar, sacudir, purificar. É isto que significa. E isso para nós, no livro de Amós, fica muito claro. Amós 9, do verso 8 ao verso 10, nos diz o seguinte, nos explica esse processo da sacudidura em termos espirituais. O Senhor Deus nos diz assim por meio de Amós: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu, é o Senhor Deus falando, o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações. Perceba que o verbo aí está no futuro. Sacudirei a casa de Israel, nós, igreja de Deus, entre as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão, sem que caia na terra um só dos que realmente pertencem ao Senhor. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. O que é a espada? A palavra de Deus, nós sabemos. Então, muita atenção, nós precisamos interpretar de forma muito correta isso. Todos os pecadores do meu povo, todos aqueles que não pertencem a Deus, mas que professam pertencer, morrerão à espada, à palavra de Deus. Aqueles que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Somos o povo escolhido, somos o Israel de Deus, a menina dos olhos de Deus. A igreja de Deus, a igreja não vai, parece que vai cair, mas não cairá. A igreja adventista do sétimo dia. Meus irmãos, a menina dos olhos de Deus, nós vamos entender depois deste estudo quem é a menina dos olhos de Deus que não cairá. A igreja de Deus que realmente está prestes a cair, mas não cairá. Então, Amós 9, do verso 8 ao verso 10, nos deixa claro que o Senhor, ele vai agir por meio de uma sacudidura no meio do seu povo, para que os pecadores do povo de Deus sejam lançados fora do crivo. Nós sabemos que na linguagem da agricultura, quando nós sacudimos o crivo ou a peneira, jogamos o, o conteúdo ali, por exemplo, aqui tem na tela de vocês uma imagem do trigo. Quando é jogado o trigo para o alto, o grão maduro, consistente, cheio do conteúdo verdadeiro, da nutrição, e aí eu vou dizer da nutrição da palavra, ele cai com peso seguro ali dentro do crivo, da peneira. Mas a palha, quando é jogada para o alto, a palha é levada pelo vento.
Então, o estudo de hoje nada mais é, todos os estudos que nós formos fazer, eles são importantes para eu e você nos medirmos. Nós não podemos medir o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os irmãos da igreja, não podemos medir ninguém. Esse estudo é para mim diretamente, para você diretamente. Meça-se, meça a você mesmo. Não meça os outros. Essa função cabe ao Senhor. O que cabe a nós é orarmos pelos nossos queridos e pelos nossos semelhantes. Mas o estudo de hoje é para eu e você nos medirmos a nós mesmos. Então vamos avançar. Estamos no tempo da sacudidura. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem os seus mandamentos por palavras e ação. Testemunhos Seletos, volume 2. Eu gostaria de fazer um link neste momento importantíssimo. Desde que eu comecei a estudar a mensagem da justiça de Cristo pela fé, essas palavras, elas adquiriram para mim um novo significado. Primeiro, se não obedecem os seus mandamentos por palavras e ação, eu e você somos totalmente incapazes de, por nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria vontade, obedecermos os mandamentos de Deus. Só é possível cumprir isto que está escrito aí na tela para nós, só é possível cumprir isso se realmente nós vivermos a vida de Jesus. Nós temos estudado o livro de Romanos aos domingos, e lá no meu canal está gravado já até o estudo 6. Ali, no livro de Romanos, está a perfeita justiça de Cristo, explicada para nós. Então, se nós não obedecermos os mandamentos de Deus por palavra e ação, pelo fato de nós vivermos a vida de Jesus nesta terra, então o Senhor não nos desculpará. Por que Ele não nos desculpará? Porque nós vivemos em tempo de paz. Estamos tendo todas as oportunidades de compreender a verdade de 1888 para agora, que está ressurgindo na nossa geração. Chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido será sacudido. Só aquele que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e os seus adoradores, individualmente. É por isso que eu e você, nós não podemos medir ninguém. Nós não podemos dizer assim, essa mensagem é para tal pessoa, essa mensagem é diretamente para mim e diretamente para você. Quem está medindo nós, eu e você, neste momento é o Senhor Deus, nós estamos sendo pesados na balança. Por que haverá uma sacudidura na igreja de Deus? Nós já vimos nos primeiros versos, nas primeiras citações, que o Senhor, ali principalmente em Amós, os pecadores de Sião, eles precisam ser joeirados. Mas o que é a igreja de Deus? Em estudos anteriores, nós já estudamos a esse respeito. Se você ainda não fez o estudo do selamento, já está lá no canal, na playlist Põe Tua Casa em Ordem. Este estudo faz parte dessa série, Põe Tua Casa em Ordem. Porque é necessário que nós façamos isso. Colocar a nossa casa em ordem, assim como Isaías disse para Ezequias, o rei Ezequias, tu vais morrer, põe tua casa em ordem. Para mim e para você, nós precisamos morrer, precisamos pôr nossa casa em ordem. Mas vamos falar sobre a Igreja de Deus. Nós temos a descrição da Igreja de Deus em 3 fases. Primeiro, a Igreja judaico-apostólica, que, como está descrito, eu não vou tomar tempo aqui. Aqui está o registro, você pode ler depois a Igreja de Apocalipse 12, de 1 a 5. Nós temos a Igreja do Deserto, aqui está a referência,
Apocalipse 12, 6, de 14 a 16. É a igreja da Idade Média, a igreja invisível. Os valdenses estavam ali, né, pregando, os sinceros de Deus estavam sendo despertados dentro da própria Igreja Católica também, né? Nós temos a descrição da Igreja de Deus também na terceira fase, a Igreja remanescente, que surgiria após 1798. É a Igreja ali de Apocalipse 12, 17. Aqui está aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Né? Então, nós entendemos, nós já sabemos que na profecia bíblica a igreja seria perseguida por 1260 anos. E nós sabíamos, profeticamente, fazendo todos os cálculos, que este tempo de perseguição terminaria em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Nós todos, adventistas do sétimo dia, já dominamos isso. E a partir daí é que surgiria a igreja remanescente, quando ela sai do deserto, né? E nós sabemos que, estudando os simbolismos, simbolizando a terra, que aí surgem os Estados Unidos da América, ali quando os pioneiros, os pais pioneiros, migram da Inglaterra para a costa dos Estados Unidos, procurando uma terra, um governo sem rei e uma religião sem papa. A terra, ali, os Estados Unidos, ajuda a mulher, a Igreja de Deus. Os peregrinos iniciam ali na costa dos Estados Unidos o protestantismo na América. Nós sabemos de toda essa narrativa. E andando, caminhando, avançando na linha do tempo, nós temos em 1844, quando surge a Igreja Remanescente Adventista do Sétimo Dia, livre e não mais perseguida. Conhecemos tudo isso. Essa é a terceira fase, a da Igreja Remanescente após 1798. Mas nós encontramos um contraste entre duas situações do povo de Deus hoje. Apocalipse 12, 17 nos diz: e o dragão irou-se contra a mulher. Sabemos que mulher em profecia é a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Todas as vezes que nós virmos essa expressão, os que guardam os mandamentos de Deus, são os que guardam os mandamentos de Deus pelo poder, unicamente pelo poder e pela graça de Jesus Cristo. E tem o testemunho de Jesus. Essa é a característica da igreja remanescente de Deus. Então, existe um grupo de pessoas que não deu o domínio de suas vidas, de suas consciências, de suas vontades para Satanás. É um grupo que luta contra essa mancha do pecado que foi plantada em nós, na nossa natureza. Este grupo é uma igreja vitoriosa em sua experiência espiritual. É uma igreja triunfante, com força moral inabalável. Por que força moral inabalável? Porque consegue perceber os erros e ir contra eles, não ser conivente com eles. A guerra do dragão, em Apocalipse 12, 17, é contra o remanescente da mulher. Não é contra a mulher, a igreja toda. É contra apenas um remanescente que faz parte da mulher. Isso nós não podemos perder de vista. Nós sabemos, em Apocalipse, esse povo tem duas características. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz o seguinte, explicando o que é o testemunho de Jesus.
sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós sabemos que o espírito de profecia, ele está ali, ele é revelado a nós nos 66 livros da Bíblia e em todas as mais de 100 mil páginas escritas por Ellen White. Nós sabemos disso. Mas agora nós vamos perceber o contraste entre essas duas situações do povo de Deus hoje. Primeiro, em Apocalipse 3,17, este povo de Deus, ele se autodeclara assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Mas muitos continuam dizendo, hoje, muitos e muitos continuam dizendo, não, nós somos a igreja de Deus. Nada vai nos acontecer. Nós vamos ser vitoriosos até o fim. Nada nos falta. Somos a igreja, fomos levantados por Deus. Todas as vezes que eu escuto isso, sabe do que eu me lembro, meus irmãos? Lá do antigo Israel, a liderança dizendo assim, templo do Senhor é esse. Quando Tito, o exército de Tito estava ali entrando no templo, as pessoas, entrando em Jerusalém, as pessoas se dirigiram ao templo porque criam que nada aconteceria com elas ali, que Deus efetuaria algo milagroso, fantástico, grandioso, e todos seriam protegidos ali no templo. E nós conhecemos o relato de que o sangue escorria ali nas escadarias do templo, do morticínio que aconteceu ali. As pessoas ali, elas estavam enganadas, porque o Senhor Deus havia as abandonado devido à sua apostasia. A história, ela se repete, meus irmãos. É o caráter, não o terdes um nome nos livros da igreja, que vos torna cristãos. O seu e o meu nome no livro da igreja, como batizado ali, nada significa para Deus. É o caráter. É o caráter que tem peso para o Senhor. Muitos há, cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não lhe ouvem as instruções, nem fazem a sua obra. Serviço Cristão 32. Então, é isso que tem peso para o Senhor. O grão maduro ouve as instruções e fazem, pelo poder e pela graça de Cristo Jesus, fazem a sua obra. Mensagens Escolhidas, volume 1. Por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, muita atenção agora, para mim e para você. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Nós temos vivenciado isso, temos sido incrédulos, temos demonstrado que não cremos no assim diz o Senhor. A palavra de Deus, ela é autorrealizável. O que ela diz, ela cumpre. Se ela diz, dar-lhe-ei um novo coração, creia, simplesmente creia. Agora, o mundanismo tem feito parte da minha e da sua vida? A falta de consagração? E nós temos entrado em controvérsias, em debates infindáveis com outros a respeito de... E o tempo precioso do Senhor tem sido gasto, desperdiçado em ações desse tipo?
Então, é esse tipo. Quando eu entro, meus irmãos, quando eu entro em contenda com alguém, em debate, em embates, nada mais é do que o meu eu querendo ser ali preservado. Aí, muitos podem argumentar o seguinte: não, mas eu preciso defender a verdade. A verdade, ela defende-se a si mesma. Porém, precisamos da sabedoria do Espírito Santo, que somente Ele pode nos dar, para saber até quando falar e quando calar. E só Deus pode nos sinalizar isso. Mas é isso aqui, ó. É isso que está nos tirando, nos mantendo ainda aqui, a mim e a você. Os 144 mil, quando eles estiverem prontos, e eles ainda não estão prontos, mas os 144 mil, quando eles estiverem prontos, isso aqui, que está marcado aí, destacado, incredulidade, mundanismo, falta de consagração, contenda entre o professo povo, não é aqueles que não professam, não, é o professo povo. Isso tudo, quando for isso tudo for extirpado pelo poder e graça de Cristo Jesus, da vida do remanescente fiel dos 144 mil, Cristo voltará. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E que pecados são esses? Principalmente aqueles que nós conseguimos disfarçar. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade se encontram em todas as suas fronteiras, alvos de batismo. Vamos lá nas reuniões dos templos. Vamos lá, temos o alvo de tantos mil batismos esse ano. E tem premiações para os que alcançam, os líderes que alcançam esses alvos de batismo. Meus irmãos, o meu e o seu estudo bíblico, se você faz aquele estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, eu já dei incontáveis estudos daqueles. Mas se você faz aquele estudo, eu sugiro, você dar, na verdade, aquele estudo, ministra, eu sugiro que você repense como você vai ser um professor de Bíblia com aquele estudo de agora em diante. Porque se Cristo não estiver no centro de cada um daqueles estudos, eles nada mais servem do que formar pecadores professos que mergulham e saem da água. Então, meus irmãos, minha missão e a sua missão como professores de Bíblia, ou a partir de hoje, adquire uma total responsabilidade, uma responsabilidade totalmente diferente. A igreja, o texto continua, acompanhe aí. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito, nas panelas, no vestuário, nos relacionamentos, no tipo de lugares que frequentam. Estamos sempre como um povo retrocedendo ao Egito. O tipo de pessoas o tipo de eventos que nós frequentamos. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. É Ellen White falando, queridos. É o espírito de profecia por meio da pena de Ellen White. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos de Deus. Não é bem assim. Não pregue. Não pregue Ellen White no púlpito. Muitos já estão sendo proibidos de pregar porque sabem que aquele determinado pregador ou pregadora vai levar textos do espírito de profecia. Muitos líderes já impedem a pessoa de pregar por conta disso. Este texto está se cumprindo atualmente. Deus possui uma igreja. O que é a igreja de Deus, queridos? Não é a igreja adventista do sétimo dia. Não se iluda. Deus possui uma igreja. Agora é Deus falando qual é a igreja de Deus. Não é uma grande catedral,
nem uma igreja oficialmente estabelecida. Não é uma placa de igreja, um título, um CNPJ. E nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, pelo poder e graça de Jesus. Porque eu e você não conseguimos guardar nenhum mandamento sequer. A lei nos condena. E é só Cristo Jesus em nós que nos habilita a guardar, porque ele foi o único que guardou a lei de forma perfeita. Então é só ele que pode guardar a lei. Eu e você, nós não podemos, a menos que Cristo vive em nós. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Entende? Que congregar, isso aqui é congregar. Lembra do Covid, meus irmãos? Que nós fomos proibidos de congregar nos templos? Os lares se tornaram templos. Para mostrar ao povo de Deus que está sendo sacudido neste momento, nestes dias, que congregar, que a igreja do lar é tão igreja quanto um templo oficialmente estabelecido. O texto continua. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é sua igreja. Aqui nós estamos numa sala virtual. Esta é a igreja de Deus. Nós estamos reunidos em um propósito apenas. Aqui está estabelecida, neste momento, a igreja de Deus. Pois somente a presença do alto e sublime, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Agora eu deixo uma pergunta algumas perguntas para reflexão. O Senhor Deus habita em uma igreja, perdão, habita em uma igreja em que o louvor ele está sendo ministrado com tambores, batuques, com carrom, com bateria, com melismos na voz, gritaria para mostrar a potência, a qualidade vocal? Está o Senhor em meio a um evento em que as pessoas estão pulando e gritando com show pirotécnico? O Senhor Deus está, o simples e humilde Jesus Cristo está aceitando aquilo, sancionando com a sua presença ali aquela pseudo-adoração? Será que o Senhor Jesus está presente em um evento em que a pessoa ela é exaltada para celebrar dia disso, dia daquilo, dia daquele outro? Será que o Senhor está presente ali quando tudo isso e tantas outras coisas mais acontecem? Quando representações teatrais estão sendo ali encenadas, quando o Senhor diz claramente que as representações teatrais elas não podem acontecer unidas à palavra de Deus? Então, meus irmãos, vou ler novamente. Pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Deus não está neste local. A igreja de Deus vai além da obra denominacional e além da obra de sustento próprio. Estes, tanto a obra denominacional quanto a obra de sustento próprio, são ministérios da igreja. A igreja, meus irmãos, somos nós. E a sacudidura, ela ocorrerá e está ocorrendo tanto na obra denominacional quanto na obra de sustento próprio. O joio e o trigo crescerão juntos, nós já sabemos disso. Na hora da crise, muitos abandonarão a fé. Muitos dizem. Existem muitas pessoas que têm, assim, um amor romântico
pela sua denominação. Um amor romântico. E dizem, não, é o que vai sair é o joio, mas nós estamos aqui, nós vamos permanecer. Muito bem. Vamos entender, pelos textos inspirados, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. E nós já sabemos quais são as características do remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E unindo isso, não entra aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, queridos, como denominação. Não entra. Interprete o texto, seja fiel. Interprete o texto corretamente. Lembra de Amós? Que o Senhor disse que vai sacudir os pecadores de Sião, os pecadores do meio do povo professo dele. Entende? Então, vamos unindo as informações inspiradas. Não são minhas, são inspiradas. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. E qual a igreja? A igreja de Deus. Vamos lá, então? A sacudidura vai determinar quem faz parte da igreja de Apocalipse 3. Sou rico e abastado e de nada necessito. Lembra de Laodiceia? E também quem faz parte da igreja de Apocalipse 12, dos que guardam, 12 e 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a igreja pura e tem o testemunho de Jesus Cristo. Isaías 10, 21 e 22 complementa, nos dando a seguinte informação: os restantes, ou seja, os remanescentes, se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes, os remanescentes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, é um complemento de Romanos, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Que destruição é essa? Queridos, lembra de Amós. Os pecadores, eu destruirei os pecadores de Sião. Sião é o Monte Santo de Deus. Então, o Senhor Deus disse para nós em Amós o que Isaías está agora, 10, 21 e 22, está nos confirmando. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Estarão todos juntos, adorando juntos, mas dois partidos desenvolver-se-ão. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas. Já está sendo provado, queridos. E a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros, demonstrar-se-á metal vil. Por que demonstrar-se-á metal vil? Porque, queridos, a prova ela chega mais cedo ou mais tarde para outros. A prova da fé, a prova da fidelidade, a verdade de Deus. E nesse momento em que a prova chega, nós vamos ter que tomar um lado, assumir um lado. O lado de Deus ou o lado dos pecadores de Sião, que ainda estão em Sião. Qual é o grande perigo, então, para mim e para você, que ainda estamos em Sião? Capa de piedade. Pregam a verdade presente, olha só, não é qualquer verdade, é verdade para este tempo. A verdade presente, mas são metal vil. Então, qual é a minha e a sua parte? Sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Eu tenho pregado a tua verdade. Eu sou metal vil, Senhor? Entre nós e Cristo. Entre nós e o Espírito Santo. Precisamos clamar que o Espírito Santo sonde realmente os nossos corações e nos revele quem nós somos de verdade. Não revele aos outros, mas a nós mesmos. Para que, ao visualizarmos os nossos pecados secretos, acariciados, o pecado da irritação, da impaciência, isso tudo é pecado, meus irmãos. Então, ao nos revelar da hipocrisia, eu não gosto do irmão, mas eu estou ali, feliz sábado, apertando a mão dele,
Precisamos pedir, Senhor, me ajude a amá-lo, a amá-la, para que o pecado da hipocrisia não seja arraigado no meu coração. Então, nós precisamos, meus irmãos, de uma revolução espiritual na minha e na sua vida. É isso que nós precisamos. E esta revolução, maravilhosa revolução, ela só pode ocorrer a partir do momento em que eu e você nós nos submetemos a Cristo. Deus está peneirando o próprio remanescente. É o remanescente que está sendo joeirado nesse momento. É impossível falar de sacudidura, meus irmãos, e não analisarmos, não refletirmos a respeito da parábola das 10 virgens. Então, vamos juntos? Os 2 grupos de vigias, as 10 virgens, 2 grupos, 5, 5, representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. São pessoas muito sinceras. As lâmpadas representam a palavra de Deus. A lâmpada, o óleo que está ali dentro, é símbolo do Espírito Santo. Todas têm um conhecimento das Escrituras. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. 10 virgens. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos ouviram a mensagem da proximidade da vinda, da volta de Cristo e confiantemente o esperam. É ou não é o que está acontecendo na igreja de Deus nesta terra, que professa o cristianismo? Não estão aguardando a vinda do Senhor? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí ao encontro. Muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Não se submeteram ao poder constrangedor, em primeiro lugar, do Espírito Santo e, posteriormente, ao poder transformador dele. Todas tinham lâmpadas, isto é, uma aparência exterior de religião. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada. Todas carregavam as suas Bíblias para os cultos, liam as suas Bíblias em casa, mas unicamente 5 delas possuíam a piedade interior, possuíam o real desejo de morrer para si, para que Cristo pudesse viver nelas. 5 estavam carecendo do óleo da graça. Que graça, meus irmãos? A graça perdoadora, a graça transformadora, a graça habilitadora, que é aquela que nos habilita a viver uma vida santa, uma vida pura, que é a vida santa e pura de Cristo Jesus em nós. O Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo, não lhes habitava o coração. O eu ainda estava entronizado no coração. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? Uma leitura superficial da palavra de Deus para cumprir tabela. Cumpri minha missão hoje. Fiz a minha lição da escola sabatina. Cumpri. Marca lá. Agora eu posso sair. Não, eu faço a lição da escola sabatina todos os dias. Sem o óleo da graça. De que serve fazer a lição da escola sabatina? Demonstrando uma lâmpada apenas de profissão de fé. É isso que o Senhor, queridos, é essa reflexão que o Senhor Deus pede que nós façamos. Esses são elementos que fazem parte, nós estamos, é nesses detalhes que nós somos joeirados, que nós somos sacudidos. Entende? Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana, em que as pessoas creiam que estão certas quando estão erradas.
são achadas em falta quando é tarde demais para sempre. É a serva do Senhor, dizendo que uma profissão de fé de nada vale. Nada vale. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Elas têm consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos pelos que creem na verdade. Mas qual é a diferença? Olha a parte marcada aí. Mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Quando tocaram nos seus pecados acariciados, elas não se renderam, não se submeteram, não disseram, sim, Senhor, eu aceito, eu não consigo, eu não tenho poder, eu gosto de fazer isso, fez parte de décadas na minha vida, mas eu entendo que o Senhor pode me libertar, e somente o Senhor. Isso é submeter-se à ação, à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, o texto continua, que é Cristo Jesus, e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Contentou-se apenas com uma profissão de fé. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele. Por isso, não sabem como confiar. Por isso que não sabem como confiar. Vamos já voltar nisso. Não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Queridos, você tem passado por tribulação, luta? Você tem sido afligido? Eu tenho. Eu tenho. Eu e minha família. Nós temos. Mas se nós não tivermos esse relacionamento real de submissão a Deus, se nós não tivermos esse relacionamento com Ele, de forma que nós conheçamos o caráter de Deus e confiemos que quando Deus faz uma promessa, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona, meus irmãos. Quando Ele diz, e eis que estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos, Ele está dizendo para mim, Cleuma, você está passando por essa tribulação, coloque o seu nome aí. Você está passando por essa angústia, por essa tribulação agora. Mas lembra o que eu te disse, que eu estaria contigo? Não desista. Vai passar. E você vai sair desta tribulação como ouro purificado, mais forte, sua fé mais robustecida. O livro O Maior Discurso de Cristo diz o seguinte, que as tribulações, elas são obreiras de Deus em nossa vida. Obreiras de Deus. Então, quando estivermos passando por tribulação, glorifique o nome do Senhor. Vai passar. Mas como nós vamos sair disso é a grande questão. Nós precisamos confiar, ver a Cristo, confiar em Cristo, viver a vida de Cristo, para que nós possamos sair como metal precioso purificado, para que o nosso serviço não degenere em formalidade, apenas uma profissão de fé. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma mensagem uma impressionante acusação. E é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores a quem ele chamou para adverti-lo não é uma mensagem de paz e segurança. Pastores que pregam mensagens suaves para embalar, continuar embalando as igrejas, as pessoas que frequentam os templos em sua carnalidade, prestarão contas ao Senhor. Os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem insurgir-se contra o humilde instrumento. Vou parar bem aqui, meus irmãos. Quantos pastores e irmãos que têm subido aos púlpitos dos templos e têm pregado a verdade para este tempo? Agora, detalhe, a verdade precisa ser pregada em amor.
as pessoas se levantam, insurgem contra a pessoa que está falando. E ela começa a ser difamada pela liderança dos templos, começa a ser difamada pelos próprios membros da igreja. E o texto nos diz, o texto inspirado, é Deus e não um falível mortal que falou para salvá-los da ruína. Os que desprezam a advertência serão deixados na cegueira para se iludirem a si mesmos. Conseguem perceber que a nossa parte é apenas pregar em amor? Porque eles responderão diante do trono de Deus. Sentem-se bem. Quem? O povo de Deus. Pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Laodiceia. Que maior engano pode sobrevir à mente humana que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano. Todavia, sincero neste engano. Sabe por quê, queridos? Nós somos a igreja de Deus, a igreja remanescente da profecia bíblica. Essa é a grande ilusão. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Então, a testemunha verdadeira diz exatamente qual é o estado atual desta última igreja, desta última fase da Igreja de Deus. Difícil é, aos que se acham seguros em suas realizações, a igreja remanescente da profecia bíblica, e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual, receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais. Queridos, vamos lembrar, se você é um estudioso da palavra, você vai com certeza lembrar do que aconteceu em Minneapolis em 1888. A liderança ali rejeitou Jones Waggoner, 2 jovens na casa dos 30 anos. Por que a liderança rejeitou Jones Waggoner? Porque eram 2 frangotes. Muitos usaram esse mesmo termo, viu? Eu estou só repetindo o que foi usado por alguns da liderança na época. Eram 2 frangotes, jovens. O que eles sabem da nossa igreja? Nós já estamos há tantos anos aqui na obra. Será que isso que eles estão apresentando não teria sido apresentado a nós antes dele, para que nós, os mais experientes, os pastores, os que têm um título eclesiástico, para que nós, e eles eram pastores também, para que nós apresentássemos e não eles? Ciúme, inveja. Carentes de todas as graças espirituais. E o texto continua, acompanhe aí. O coração não santificado é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, como diz Jeremias 17:9. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm um raio de luz de Cristo. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários a quê, meus irmãos? Ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm um conhecimento prático da verdade bíblica. Queridos, essas pessoas dizem sempre, eu acho. Eu acho que é radical demais ser isso. Eu acho que nós temos que encontrar o equilíbrio. Já perceberam isso? Faltam-lhes os requisitos do aperfeiçoamento do caráter cristão. E o texto continua. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre nosso povo.
o que torna necessário dirigir-lhe advertências, para pôr fim à indiferença espiritual e despertá-lo para uma ação decidida. Testemunhos para a Igreja, volume 3. Meus irmãos, o Senhor Deus nos deu o conhecimento da sua verdade não para ser guardados para nós mesmos. Enquanto temos acesso ao povo de Deus, devemos pregar com coragem, com ousadia, com intrepidez do Espírito, em amor. Cada um precisa tomar a sua decisão. E o Senhor nos deu boca para pregar, para falar. Os pastores que pregam a verdade presente não devem negligenciar a solene mensagem dirigida aos laodiceanos. Queridos, os que têm títulos eclesiásticos de pastores, estes serão extremamente cobrados. O testemunho da testemunha verdadeira não é uma suave mensagem. Não é uma suave mensagem. Agora, muita atenção aqui, queridos. Os que não foram reavivados, e nós vamos ter um estudo sobre reavivamento e reforma. Os que não foram reavivados, os que não passaram pela reforma, abandonarão as fileiras da verdade e serão joeirados, serão sacudidos fora. Serviço cristão, essa é uma citação do espírito de profecia muito conhecida. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia, olha só, o Senhor Deus, ao conjugar este verbo, ainda nos dá uma possibilidade de mudança. Achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Ainda há graça. Esse estado de coisas ainda pode ser alterado. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Nós sabemos disso. Então, meus queridos, esta mensagem de que nós precisamos usar a boca que Deus nos deu é uma missão que foi dada a vários Elias. O primeiro Elias, nós sabemos que é Elias o Tesbita. Nós sabemos também que o segundo Elias é João Batista. Nós vamos ter ainda um estudo sobre os 3 Elias. E nós não temos tempo de entrar no mérito, mas nós, a última geração, nós somos o terceiro Elias. E quais são, queridos, quais são as características de todos estes Elias? Primeiro, qual é a missão deles? Preparar o caminho do Senhor. É ou não é a minha e a sua missão? É este. Onde começa o preparo do caminho do Senhor? No nosso lar, com a nossa família. Homens, sacerdotes dos lares, que estão aqui assistindo, vocês têm a missão mais pesada sobre os vossos ombros que poderia existir, que é salvar a sua casa. Por meio, primeiro, do seu testemunho, da sua vivência com Jesus Cristo. E depois, os de fora. Outra característica, humildade, temperança. Inclusive, qual é a definição de temperança? Abster-se de tudo o que é prejudicial, tudo o que Deus diz que é prejudicial, e usar com parcimônia, usar judicialmente aquilo que é bom, sem exageros. E também qual é a outra característica dos 3 Elias? Simplicidade. Em tudo. No lar, nas relações sociais, no vestuário, na moradia, na alimentação. Outra característica dos Elias, vida retirada na montanha, no campo. Outra característica dos Elias, autoridade, fervor e ousadia na mensagem, sem temor, cumprir a missão que Deus nos deu. Eles também, característica dos 3 Elias,
eles levam uma mensagem de arrependimento, aqui entra a mensagem da justiça de Cristo pela fé, reavivamento e reforma, conclamando para uma decisão, saindo daquela letargia de mornidão. Mas também, queridos, todos são odiados pela liderança da igreja estabelecida oficialmente. Todos são odiados pela liderança. Tempos de tribulação estão diante de nós. Em muitos casos, atenção, nossos amigos nos rejeitarão. Sem causa, homens se tornarão nossos inimigos. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, não somente pelo mundo, mas pelos seus próprios irmãos. Isso já está acontecendo. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. Será criada uma tempestade num copo d'água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens. Queridos, pregadores têm sido tirados do próprio púlpito pela liderança. É gravíssimo isso, por estarem pregando a verdade. Será menosprezada e diminuída a obra que homens realizaram fielmente, porque prosperidade aparente não acompanhou seus esforços. Pessoas estão sendo excluídas da igreja, dos livros da igreja, porque mantém um grupo de estudos que estuda o livro do Espírito de Profecia. Me diga se isso não é sacudidura. E me diga que contas essas pessoas vão ter que prestar diante do Criador. Por meio de falsas acusações. E, queridos, tribunais em forma de comissão de igreja, tribunais estão sendo feitos para fazerem exatamente isso daqui, falsas acusações. Por meio de falsas acusações, esses homens serão vestidos com as negras vestes da desonestidade, pois circunstâncias além do seu controle tornaram sua obra duvidosa, devido à difamação. Os fiéis serão apontados como homens que não merecem confiança. Isso já está acontecendo. E isso será feito pelos membros da igreja. É Deus falando. Tudo se cumprindo. E isso foi escrito há mais de 120 anos atrás. Os servos de Cristo devem armar-se com o quê, meus irmãos? Com a justiça de Cristo. Essa é a nossa armadura. Não devem esperar que irão escapar do insulto e da injustiça. Serão chamados exaltados e fanáticos. E aqui ela está usando um termo bem suave. Atualmente, sabe o que é? Dissidentes, perfeccionistas, é a moda agora. Mas que não desanimem, diz o Senhor. A mão de Deus está na direção de sua providência, guiando sua obra para a glória do seu nome. Foi Ellen White que escreveu este texto. Está na coleção Spalding Again, que é vendida pelo IAG. Agora vamos às fases da sacudidura, meus irmãos. As duas primeiras fases da sacudidura são espirituais. A terceira fase, não. Não veremos nessas duas primeiras fases ninguém saindo da igreja. E eu vou trocar aqui a palavra igreja, sair do templo, tá? Vamos lá. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja limpa e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor proveu meios para manter a igreja pura. Levantou-se um povo corrupto que não poderia viver com o povo de Deus. Queridos, esse povo corrupto adora aos sábados, domingos e quartas-feiras. Ao aproximar-nos do juízo, todos revelarão o seu verdadeiro caráter e ficará claro a que companhia pertencem. A peneira está se movendo. Não digamos, detém tua mão, ó Deus. A igreja deve ser expurgada e o será. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, ali está.
Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, ou seja, aqueles que querem ficar fazendo uma média, não, eu não vou me queimar, eu não vou falar isso, porque eu ainda quero ter acesso ao púlpito, eu quero ainda continuar sendo uma boa influência aqui e ali, eu não vou falar toda a verdade, eu vou suavizar a verdade, eu vou falar só uma parte, de forma bem delicada. Todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, queridos, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser, não, tem que ter tato, para não realmente passar a impressão correta da própria, sobre colocar um manto correto sobre incorreto sobre a própria verdade de Deus. E a sacrificar-se por Deus por sua causa, serão joeirados. Muitos serão. Os sacrifícios, eles existirão, meus irmãos. Quem pensa que vai ficar bem até o final e que nada vai lhe acontecer, não é verdade, meus irmãos. Nós estamos aqui tratando da primeira fase. A primeira fase aqui, ó, que a igreja deve ser expurgada, tá bom? É a primeira fase espiritual. Muito bem. Ao aproximar-se a tempestade, que é essa tempestade? O Decreto Dominical Nacional. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Queridos, que classe é essa? Que crê na mensagem, crê e professa crer na mensagem do terceiro anjo. Mas só que tem um detalhe, está marcado aí. Não tem sido santificada pela obediência à verdade. Meus irmãos, as pessoas que professam crer na mensagem do terceiro anjo, mas que continuam tendo a mesma vida e os mesmos hábitos pecaminosos, indignos de Cristo, de 5 anos atrás, realmente, esses são seríssimos candidatos a abandonar a posição nas fileiras de Deus e assumir posição nas fileiras do diabo. Pela união com o mundo e a participação em seu espírito, chegam a ver as coisas quase sob a mesma luz. E quando vier a prova, achar-se-ão preparados para escolher o lado mais fácil e popular. Queridos, quanto mais nós procrastinamos uma tomada de decisão, mais isso se torna uma realidade na minha e na sua vida. Que realidade? Escolher o lado mais fácil e popular, por não querer passar por provas e tribulações, por não querer ser difamado, não querer ser vítima, não querer ser perseguido. Homens de talento e modos amáveis, que uma vez se regozijaram na verdade, empregaram suas faculdades para enganar e desviar almas. Eles se tornam os mais amargos inimigos de seus antigos irmãos. Sabe quem são esses, queridos? Muitos que já foram perseguidos e difamados e fizeram uma retratação pública e que retornaram, né? Foram aceitos por aqueles mesmos que os difamaram, mesmo eles pregando a verdade. Agora que eles foram recebidos novamente pelo seio dos irmãos, no seio dos irmãos, se tornam os mais amargos inimigos dos seus antigos irmãos. Por quê? Porque eles suavizaram a mensagem. O texto continua. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais eficientes agentes de Satanás para apresentá-los sob falsa luz, acusá-los e, por meio de falsos testemunhos e insinuações, mover os governantes contra eles. Por que haverá uma sacudidura, então, na igreja? Consegue? Essa foi a pergunta que foi feita lá no início. Por que há necessidade, por que é necessário haver uma sacudidura no meio do povo de Deus?
Então, agora nós já podemos ter algumas conclusões. Primeiro, de tudo isso que nós lemos até o momento, para purificar a igreja dos ímpios. Quem é ímpio, querido? É aquele que conhece a verdade, mas não vive ela. Não vive segundo ela. Não dá testemunho de uma vida coerente entre o professar e o viver. Esse é o ímpio. E qual é a outra conclusão? Do porquê de ser necessário haver uma sacudidura para purificar a igreja do pecado. Lembra de Amós 9? O Senhor dizendo que os pecadores de Sião precisam ser eliminados do meio do povo. Então, separar o trigo da palha significa purificar. Haverá uma sacudidura da peneira, no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. O mais forte em quê? O mais forte em Cristo Jesus, na palavra de Deus. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. Queridos, quem é que sai? E essa saída não é sair da igreja. Né? Saiu. Não é. Nós precisamos ampliar, meus queridos. Nós estamos amadurecendo espiritualmente também. Quando você. Muitos creem, não, é o joio que sai da igreja adventista. Essa é uma visão muito tacanha, muito pobre do que realmente significa a sacudidura, queridos. A sacudidura ela é espiritual, meus irmãos. Ela é espiritual. Multidões estão sendo sacudidas. De que forma? Quando decidem conscientemente permanecer na falsa adoração, na falsa vivência cristã. Elas estão escolhendo o seu Senhor, e não é o Senhor Jesus Cristo. Isso é sacudidura. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Olha só, Serviço Cristão 49, onde nós vemos o povo de Deus todo lindinho, vestidinho, com as roupas todas certinhas, onde vemos ricos campos de trigo. Mesmo ali, a palha vai ser levada. Entende que a sacudidura ela é espiritual? Ela não é física ali, necessariamente, pode ser. Mas não numa primeira instância. Quais são as 3 fases da sacudidura? Agora sim, vamos lá. Primeira fase, introdução de falsas teorias e repúdio aos testemunhos. Ventos de doutrina. Não pode haver 2 verdades. Queridos, alguns exemplos, né? Natureza de Cristo. Foi introduzida, a gente vai ter um estudo também sobre isso. Como é que hoje, nesse estudo, nós vamos entender por que hoje existem vários evangelhos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da nossa igreja? Por que hoje existem pessoas que adoram na música desse jeito, frouxo, falso, gospel? E por que existem aqueles que mantêm uma adoração correta, no estilo de música conforme Deus aprova? Entende? Então, isso aconteceu lá na década de 50. E nós vamos entender como ventos de doutrina começaram a ser inseridos aí, que os nossos pioneiros, os pioneiros adventistas do sétimo dia, com relação à natureza humana de Cristo, por exemplo, os nossos pioneiros eram todos pós-lapsarianos, criam que Cristo havia vindo com a natureza de Adão após a queda. E o texto está claríssimo também no Desejado de Todas as Nações, que Cristo veio quando ele herdou a natureza de 4.000 anos de pecado. Entende? Então, meus queridos, estes ventos de doutrina, este e outros, muitos outros, entraram na nossa denominação. Essa é a primeira fase da sacudidura. Começa a sacudir o povo ainda. Em que você vai crer? No verdadeiro ou no falso?
Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, quem são os leitores superficiais? Que creem no assim diz o pastor, que creem no assim diz o doutor, e não no assim diz o Senhor, por meio da Bíblia e do espírito de profecia. Só mais um detalhe. Eu vou crer num teólogo ou num líder de igreja que diz que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, ou até mesmo com uma natureza ambilapsariana, com características de Adão antes da queda e de Adão depois da queda, isso é uma outra heresia. Eu vou crer no líder que diz isso quando existem mais de 400 citações somente de Ellen White, dizendo que Jesus veio com a natureza de Adão pós-queda. Sabe? São leitores superficiais que creem no homem e não creem em Deus. E isso, queridos, é uma tradição do nosso povo, sabia disso? O nosso povo brasileiro, ele herdou uma tradição católica romana e transferiu essa mesma consideração pelo líder eclesiástico, como o padre, por exemplo, transferiu somente do padre para o pastor, para o líder. Isso é gravíssimo. O Senhor Deus diz que nós temos que buscar por nós mesmos e o Espírito Santo, ele nos habilita a entendermos por nós mesmos. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Isso está em eventos finais, é Deus falando. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé. Não tem jeito. Vai se afastar, uma questão de tempo apenas. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus. Queridos, nós julgamos, o que é possível julgar são argumentos, não a pessoa. Por isso, o espírito de profecia está fazendo essa diferença aqui. Não porque sejam homens maus, não estamos dizendo que eles são isso ou são aquilo, mas são as teorias, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Isso está na Igreja Remanescente, aí está a referência, página 51. O plano de Satanás, então, qual é? O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus, aonde? Nos testemunhos. E os testemunhos são, obviamente, a palavra de Deus, mas os testemunhos que o Senhor Deus nos deixou, de mais de 100.000 páginas, entre os livros já publicados e também as cartas e os manuscritos. Não adianta crer, queridos, no espírito de profecia. Tem que ler. Não adianta somente ler. Tem que viver. Tem que praticar. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Satanás trabalhará, e já está trabalhando, na verdade, engenhosamente, por diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Aqui está, meus irmãos. São muitos testemunhos. E Satanás está se empenhando muito para que nós não tenhamos, para que o povo de Deus, o professo povo, descreia nele. O inimigo tem realizado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. Isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse
e os que têm preparado o caminho para as pessoas não darem atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros. Falsas doutrinas. Primeira fase da sacudidura. Introdução de falsas doutrinas. Uma coisa é certa. Agora é para nós, diretamente, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé aonde? Nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Quantas pessoas vocês ouvem dizer, não, não creio em Ellen White, eu só preciso da Bíblia. Não é crer em Ellen White, é crer nos testemunhos, porque Deus a levantou. Então, estes abandonarão primeiro a sua fé. Então, a segunda fase da sacudidura. Já saímos da primeira fase, né? Que é quando entram falsas doutrinas, e aí, quando entra, sacode o povo. E a gente vai ter que o quê? Tomar decisão. Como grão maduro ou como palha. Agora vem a segunda fase. Rejeição da verdade direta. Essa fase, perdão, ainda é espiritual. Muitos estão se levantando levantam-se agora contra o testemunho que está sendo pregado. Primeiros Escritos 270 nos diz assim: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada, atenção agora, pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha fiel e verdadeira, a igreja de Laodiceia. O testemunho direto, queridos, quando o crente recebe o testemunho direto de Cristo Jesus, ele só tem duas opções: ou ele despreza, ou ele aceita. No caso de aceitar na vida da pessoa, a pessoa em testemunho, ela vai passar a viver uma vida diferente da que ela vivia, correto? O texto continua, acompanhe aí. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Eu aceito, Senhor. Eu quero viver a tua vida. Eu quero pregar a tua verdade como o Senhor está me apresentando ela, para que outros também tenham a oportunidade de aceitar, assim como o Senhor está me demonstrando. Continua o texto. Alguns não suportarão esse testemunho direto e levantar-se-ão contra ele, o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Agora, uma outra fase do ataque àqueles que vivem a verdade direta e que pregam com a sua própria vida e por palavra e ação. Entende? Deus conduz avante seu povo passo a passo. Leva-os a diferentes pontos. Alguns são prontos em receber um ponto. Ah, tudo bem, Senhor, eu aceito, tá? Mas, olha o texto. Quando Deus os leva a um outro ponto decisivo, o que é que eles fazem? Recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Isso ocorre principalmente na alimentação. Não, eu tenho que ir devagar. Eu já sei que isso não presta, que isso faz mal para o corpo, mas eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que isso, aquilo. Não, mulher usa calça, eu sei que não é agradável a Deus, porque calça, como dizem em Deuteronômio 22:5, perdão, 18, ai, eu esqueci, 22:5, diz lá que a mulher não pode usar roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher. Mas não é uma calça qualquer, é uma calça assim, não marca o meu corpo e tudo mais. Entende? Flexibilizando, afrouxando princípios. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, e não por méritos próprios, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer os nossos pecados, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Queridos, temos lido aqui textos solenes demais e de advertência não para os outros. Lembra no início da mensagem? Para mim
e para você. Terceira fase da sacudidura. Já é a terceira fase da lei dominical nacional, quando haverá realmente perseguição do povo de Deus. Eventos finais 173. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnios, insultos, ameaças, prisão e morte. Queridos, se você hoje passa por escárnio, insulto, difamação, glorifique o nome do Senhor, porque você está sendo preparado, porque coisa muito pior vai vir aí para frente. Então, se nós afrouxarmos hoje, meus irmãos, princípios eternos, por medo de ser perseguido, por receio de ser taxado disso ou daquilo, se nós estamos afrouxando e flexibilizando costumes mundanos no nosso próprio viver, então nós estamos nos preparando para receber a marca da besta, porque nós não vamos suportar coisa pior. Entende? Na ausência da perseguição, tem entrado para as nossas fileiras homens que parecem sãos, um exemplo de cristianismo, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Queridos, é por isso que eu sempre digo, eu repito em quase todas as minhas mensagens, não digam, a irmã Cleuma é uma mulher de Deus. Porque eu posso ter a aparência, meus queridos, para vocês de piedade, mas somente no meu lar, as pessoas que estão ali comigo sabem se eu sou ou não uma mulher de Deus, porque eles veem o meu pior, eles conhecem o meu pior, sabe? Então, vamos resumir agora as 3 fases da sacudidura. A primeira fase, doutrinas falsas, um conhecimento superficial e repúdio aos testemunhos do espírito de profecia. A segunda fase, o testemunho direto, causa a recusa da mensagem de Deus à igreja de Laodiceia, ou seja, a segunda fase, as pessoas optam pela mornidão espiritual. E na terceira fase, a perseguição, que se intensificará com a imposição da lei dominical. E quais são, então, as consequências da sacudidura? Primeiro, ódio contra os testemunhos do espírito de profecia. Ódio, queridos, ódio. Oposição, uma outra consequência da sacudidura, oposição à mensagem de advertência, ou seja, a mensagem, ela é rejeitada, a mensagem da verdade presente. Inclusive, a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Outra, a maioria dos adventistas se perderá, meus queridos, justamente porque, lembra das fases da sacudidura? Não vão aceitar. Não vão querer largar dos seus pecados acariciados. Deus terá um povo puro. Essa vai ser outra consequência da sacudidura, que ele terá, o Senhor Deus terá um povo puro e capacitado a dar o alto clamor. Alguns não suportarão esse claro testemunho, ou por-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Entre os filhos de Deus, é entre o povo de Deus que ocorre a sacudidura. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Então, Ellen White sabia, Deus revelou a ela, que os seus testemunhos seriam odiados satanicamente. A sacudidura de Deus espalha multidões como folhas secas. A prosperidade multiplica uma massa de professos. Esse ano, a igreja cresceu em tantos milhões de batismos na igreja mundial. A adversidade os remove da igreja. Poucos permanecerão de pé. Vamos entender? Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. A maioria. Você está pronto para ficar só?
Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Poucos os campeões. Deus terá um povo puro e verdadeiro, meus irmãos. No poderoso peneiramento que ocorrerá em breve, estaremos mais aptos a medir a força de Israel. Olha essa citação, o poder dessa citação, queridos. Deus terá um povo puro e verdadeiro. Ela estava falando lá atrás, ele já está tendo esse povo. No poderoso peneiramento, sacudidura, que acontecerá em breve, já está acontecendo, estaremos. O que nós estamos passando agora em termos de comunhão com Cristo está determinando se nós estaremos mais aptos para realmente medir a força de Israel, para que a nossa força seja medida. Entende? A grande questão que está tão próxima, que é o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Esse processo já está ocorrendo, meus irmãos. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever, imaginar, dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, você lembra que nós vimos uma das consequências da sacudidura é que a maioria dos adventistas vai se perder? Está aqui outra confirmando. Mensagens Escolhidas, volume 2, uma proporção maior do que nós conseguimos imaginar vai se perder. E dará o quê? Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você quer um exemplo de dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Tivemos uma semana de oração. No final da semana de oração, aqui está a caixinha, vamos colocar os nossos pedidos e vamos queimar os pedidos de oração aqui, para que suba como incenso suave às narinas do Senhor. Queridos, pesquise. Isso é espiritismo, bruxaria, paganismo puro. Então, meus irmãos, não se enganem. Não se enganem. Pesquisem por si mesmos. Não sejam enganados. Não se permitam ser enganados por líderes superficiais. Na sacudidura, apostasia de líderes. E nós já temos visto muito isso. Olha a citação. Recentemente, inclusive, muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Profetas e Reis, página 188. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele eternamente. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Apostasia frequente de líderes eclesiásticos e que ocupam também cargos de responsabilidade em diretorias. Professos teólogos parecem ter o prazer em tornar misterioso aquilo que é claro. Eles revestem os ensinos simples da palavra de Deus com suas próprias argumentações obscuras. Isso é feito, sabe por quê? Para justificar o ambilapsarianismo. Nossa, é uma ginástica mental. E assim confundem as mentes daqueles que ouvem suas doutrinas. Estes, cuidado, acautelai-vos, diz o Senhor. Os judeus pereceram como uma nação. Atenção, queridos! Os judeus pereceram como uma nação, porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem dado ouvidos às lições de Jesus e examinado as Escrituras como, queridos, por si mesmos, e não teriam perecido. Quem foi que afastou eles? O povo judeu, os seus governantes, os seus sacerdotes, pastores e os seus anciãos. Liderança eclesiástica. Foram eles que afastaram. Por quê? Porque eles creram no assim diz o pastor e não no assim diz o Senhor. Muito cuidado, queridos.
essa mensagem aqui é de advertência. Satanás operará com seu poder de engano para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, para fazer com que o mal pareça bem e o bem pareça mal. Queridos, o diabo agora, a técnica dele não é só tá aqui. O branco e o preto, a gente consegue discernir claramente verdade e erro, branco e preto. Mas o que é que Satanás faz? Ele mescla. Ele faz com que ele se torne cinza. No cinza fica tão difícil saber o que é branco e o que é preto, não é verdade? É isso que ele faz. Somente aquele que estiver submisso, andando em submissão ali ao Espírito de Cristo, a Jesus, ao poder santificador do Espírito Santo, é que vai conseguir discernir o engano sutil, sagaz. Ezequiel 44, 23 diz assim: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Esse é o objetivo do nosso estudo, dos nossos estudos na série Põe tua casa em ordem, porque falta pouco tempo, meus irmãos. 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, segui Baal. Irmãos, retirai vossas mãos da obra, a menos que possais distinguir o fogo sagrado do comum. Se não consegue distinguir o fogo sagrado do fogo comum, afaste-se da obra. Testemunhos para ministros. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para bispos, pastores, professores de teologia, pregadores famosos, irmão fulano de tal. Não. Como seus guias, em vez de examinarem as escrituras a fim de que por si mesmos aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, o diabo, dominando o espírito desses dirigentes, ele então pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque aquele dirigente, as multidões vão atrás dele. Entende? A grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves. Não desejam que seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles. Querem ministros, pastores acomodatícios, que não despertem convicção por falarem a verdade. Escolhem homens que os adulem e eles, por sua vez, adulam o ministro que revelou tão bom espírito, ao passo que injuriam o fiel servo de Deus. Muitos louvam o ministro que se demora na graça, na misericórdia e no amor de Jesus, que não tem o cuidado de impor deveres e obrigações, que não adverte do perigo da hipocrisia, nem apresenta os terrores da ira de Deus. Meditação matinal Este Dia com Deus, página 51. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, o que é que acontece? Quando os homens, nós, verdadeiros, somos... quando nós avançamos, né? Movidos pelo poder do alto, o que é que faz? Satanás leva seus agentes a exclamar: a irmã Cleuma é fanática. Irmão fulano de tal, ele é fanático, é fanatismo. E advertir o povo a não ir a extremos. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Irmãos, ser achado fiel na sacudidura é estar preparado para a eternidade. Ser achado infiel na sacudidura, palha, é ser reprovado para a eternidade. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Nos púlpitos. Dentre nós, do nosso povo, nosso meio, sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade,
pois esta prosseguirá avante para cima até o fim. Nada pode parar a verdade, meus irmãos. Nada. Se você cai, o Senhor Deus levanta outros. Se eu caio, o Senhor levanta outros. E assim vai. A verdade, ninguém mais pode parar a verdade. Falta pouco. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os mandamentos de Deus são a prova do caráter. Os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus e são a prova do nosso caráter. Mas somente Cristo Jesus, nós estando em harmonia com Ele, vivendo a sua vida, que os nossos gostos, sendo os gostos de Cristo, é que nós poderemos guardar a lei de Deus pelo poder e graça de Jesus. Alguns atenderão a essas advertências, mas a grande maioria as desprezará. O texto continua. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. E aqui é um eufemismo, tá? Os adjetivos atualmente são bem piores. Os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem. Já disseram, não deem mais o púlpito para a irmã Cleuma. Tranquilo, o Senhor Deus me deu outros púlpitos. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem. Quer os homens quisessem, quer não a quisessem ouvir. Entende? Queridos, nem que faça de comichão nos ouvidos, a verdade deve ser pregada. Por mais que eu não tenha um púlpito com 50, 30, 20, 100, 150, o Senhor me deu um púlpito com mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Entende como o Senhor Deus não se limita a um local físico, meus irmãos? Quando nós pensamos, eu vou perder o púlpito se eu pregar isso, eu estou amesquinhando Deus. Eu estou limitando o Senhor Deus a um espaço pequenino de ação. E o Senhor Deus, ele é infinito. Ele usa o seu servo, a sua serva, da forma que ele achar que lhe convém. Lugares Celestiais 343. Grande conflito, eventos finais, o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posto em dúvida sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás. Entende, meus irmãos? E muitos serão excluídos das igrejas nominais, das igrejas, dos nomes, dos livros da igreja, e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que proclamam a verdade. É muito triste, mas é real e precisamos seguir em fé. Satanás atuará sobre mentes acostumadas à condescendência, sobre pessoas que sempre agiram ao seu bel prazer, sobre aqueles para quem qualquer conselho ou reprovação para mudar seus objetáveis traços de caráter é considerado uma crítica destrutiva que os ata, restringe e lhes tira a liberdade de agir. Esses serão sacudidos para fora da peneira, meus irmãos. O Senhor, em grande misericórdia, lhes enviou mensagens de advertência, mas eles não quiseram dar ouvidos à reprovação. Como o inimigo que se rebelou no céu, eles não gostaram do que ouviram, não corrigiram o mal que haviam feito, mas se tornaram acusadores, declarando ter sido maltratados e não terem recebido a devida consideração. Foi isso que Lúcifer fez no céu. Aqueles que, como Saul, persistirem em fazer as coisas a seu modo, sofrerão, como Saul, a perda da honra e, finalmente, a perda da alma. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Queridos, esse é o primeiro passo.
É o primeiro passo para nós recebermos, sermos declarados justos pelo Senhor. Confissão e arrependimento. O Senhor Deus não vai desistir de nenhum dos que estão na igreja, nos templos ou fora dele. Não vai desistir, meus irmãos. Mas o primeiro passo, e aqui existe uma promessa de que haverá uma admirável manifestação do poder de Deus também nas igrejas. Mas, sem humilhar o coração, sem confissão e arrependimento, nada acontecerá. O texto continua. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, você sabe que poder é esse? A chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia, que vai nos habilitar a dar o alto clamor. Isso aqui, iluminar a terra com a glória, é o alto clamor sendo pregado na terra toda. Eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. É fanático, é fanatismo. Olha como ela fala, olha como ele fala, olha o que ele está falando. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, exatamente como aconteceu em Minneapolis, em 1888, eles combaterão a obra. Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Eles chamarão o Espírito de Deus, sendo derramado em chuva serôdia, como sendo obra do diabo. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, olha aí a consequência, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Esses leitores superficiais, orgulhosos fariseus, liderança que não se submete ao poder de Cristo, esses chamarão de falsa luz o derramamento da chuva serôdia. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito esforce a ação. Não, é o Espírito Santo que vai fazer tudo, eu não tenho, nada me cabe. Perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Precisamos agir, meus irmãos. Fazer alguma coisa na obra de Deus. Ah, mas o que é fazer? Queridos, ao preparar paz, ao preparar o seu filho com fidelidade, ao erguer o altar da família no seu lar, ao dar ao seu filho o testemunho de uma vida transformada, ao educar o seu filho para o céu, você está fazendo algo infinitamente superior do que qualquer pregador em púlpito na obra de Deus. Mães, a mesma coisa. Então, não deixe de cuidar, de pregar, de falar, de testemunhar. Como podemos resistir à sacudidura e não sermos eliminados do crivo? A igreja talvez pareça como prestes a cair. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui está escrito a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor escreveu isso aqui, meus irmãos? Isso é português. Não. Então, aqueles que usam esse texto para dizer que a Igreja Adventista ainda é a menina dos olhos de Deus, cuidado, queridos. Cuidado. Olha o texto, olha o que o texto diz. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. Quem disse isso? Os pecadores de Sião? Amós. Nós lemos no início do estudo. A palha separada do trigo precioso. É essa uma crise terrível. Olha a linguagem que o Espírito Santo deu aqui para Ellen White. É essa, os pecadores de Sião eliminados. Uma crise terrível, mas ela tende a ocorrer. Agora, muita atenção. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, a justiça de Cristo em nós,
e a palavra do seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis. Glória a Jesus. Minha oração é para que nós estejamos no meio destes. E nós já sabemos o que é a Igreja de Deus. Não é uma placa, não é um CNPJ, não é uma catedral. Nós lemos a citação no início do estudo, mas aqueles que estão reunidos ali e que fazem a vontade de Deus, ou pelo poder e graça de Cristo, procuram fazer a vontade do Senhor. Naquele dia, olha o que diz Isaías: o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Olha só, escaparem, queridos, de Israel. Atenção para isso. E será que aquele que foi deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Jerusalém. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia de quem? Das filhas de Sião, Israel, quando ele lavar as imundícias ali, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. O espírito da justiça de Cristo lava o povo de Deus, meus irmãos. Nós precisamos nos revestir da justiça de Cristo para permanecermos no crivo durante a sacudidura. Do contrário, nós seremos palha. O que devemos fazer para vencer, então, meus irmãos? Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença, o que nós precisamos vencer? O egoísmo, o orgulho e as más paixões. Se não formos purificados dessas coisas todas, os anjos de Deus têm a seguinte recomendação: estão entregues a seus ídolos, deixai-os. Entende, queridos? Porque nós não podemos afirmar que a igreja adventista do sétimo dia, como igreja, é a menina dos olhos, porque as decisões elas são individuais, queridos. A igreja não pode tomar a decisão por mim, por você. Simplesmente por isso. Então, se nós individualmente não tomarmos a decisão, o Senhor Deus vai nos abandonar, vai nos deixar. E eles passarão adiante a sua obra, deixando esses, com seus pecaminosos traços não subjugados, à direção dos anjos maus. E quando a chuva serúdia for derramada, esses traços objetáveis do caráter que não foram subjugados, eles vão se elevar muito mais. Então, meus irmãos, é necessário apegar-se a Deus e a sua palavra, como diz ali no grande conflito. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nós também temos, meus irmãos, que lutar pela graça de Cristo contra o próprio pecado e os pecados do povo. Testemunhos Seletos, volume 2, nos diz: a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual e nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Nós estudamos isso no estudo do selamento. Já está ali no canal, assista se você ainda não assistiu. E nós devemos nos separar do mundo, meus irmãos. João 17,15 nos diz: aqueles que se ligam ao mundo. Isso está em João 17,15, mas em Testemunhos Seletos, volume 2, nos diz: aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com ébrios, e certamente serão destruídos com os que obram iniquidade. João 17,15 é a oração que Jesus fez por mim e por você, que ele pediu, disse que nós estávamos no mundo, mas nós não pertencíamos do mundo. Lembram disso? Nós não pertencemos, irmãos. Nós não pertencemos. Agora é o tempo em que devemos ligar-nos intimamente a Deus, para que estejamos escondidos quando for derramado sobre os filhos dos homens o ímpeto da sua ira, as pragas. Estamos nos afastando dos marcos antigos. Queridos, eu vou parar bem aqui.
O Senhor Deus deixou marcos antigos para nós. Deixou as mensagens dos pioneiros da igreja, como Waggoner, Jones, Prescott. Nós precisamos ler esses marcos antigos, meus irmãos. A editora Missionários tem publicado, a editora dos pioneiros também. Leiam, meus irmãos, busquem os marcos antigos. Voltemos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, seguiu. De que lado você se colocará? Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, 137. Falta pouco, meus irmãos. É meu desejo que todos nós, pela graça e poder de Cristo, permaneçamos no crivo até o fim. Até o fim, meu irmão e minha irmã. Não desista. Não desista. Nós estamos caminhando pouco a pouco para o final. Que a graça e o poder do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai de amor, é em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que estamos aqui adorando o Senhor e gratos pela luz que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos cuidar, por nos proteger e por nos derramar tanta luz. Guia-nos, Pai, nós nos submetemos ao Senhor. Guia-nos por veredas de justiça. Salva-nos para o teu reino e nos ajude a sermos condutos de luz, principalmente da luz da tua verdade, principalmente no nosso lar e para todos aqueles com os quais tenhamos contato. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Obrigada por estes momentos, em nome de Jesus. Amém.